Ô, Kirin, um pouquinho mais para lá, até a Turquia, porque os turcos aparentemente vão com o Recep Erdogan até o fim da vida deste, né? Se o cara ganhou essa eleição de domingo, que parecia perdida no primeiro turno, enfim, não vai ser fácil a Turquia se livrar dessa figura. Conta pra gente. Não vai ser fácil. E é um cara que ele controla cerca de 90% da mídia turca, que persegue adversários políticos. Então, é difícil mesmo uma oposição conseguir aparecer na Turquia, porque ele controla as instituições, e aí uma coalizão de opositores conseguiu colocar o Kılıçdaroğlu como uma figura que poderia ganhar de Erdogan. No primeiro turno, antes do resultado, muita gente imaginava que ele pudesse vencer, mas aí o Erdogan teve um resultado melhor do que as pesquisas mostravam, e a partir do resultado do primeiro turno, estava muito claro que seria difícil mesmo para a oposição conseguir essa vitória. O Erdogan vai ficar mais 5 anos no poder, ele já está há 20, então serão 25 anos como líder da Turquia. Ao longo desse período, aconteceram alguns avanços na Turquia, né? A economia deu uma melhorada, apesar da inflação, tá? Que ano passado chegou a mais de 80%, agora caiu, está em mais de 40%, mas se pegar todo esse cenário dos últimos 20 anos, houve uma melhora. A Turquia também teve uma influência grande na política internacional, é um país muito importante na geopolítica, porque faz a ligação da Ásia com a Europa, é um país que é integrante da Aliança Militar do Atlântico Norte, recentemente liberou a entrada da Finlândia, né, na Aliança Militar, mas também tem feito jogo duro com a Suécia, faz alguns acenos à Rússia, faz alguns acenos ao Ocidente também, né, fica naquele jogo, mas é um cara que é aliado de Vladimir Putin, que inclusive foi um dos primeiros líderes políticos a parabenizá-lo. O Ocidente, durante a campanha presidencial, ficou calado, mas a intenção de muitos, né, e o desejo de muitos políticos por aqui era que o Kılıçdaroğlu, o opositor, vencesse, porque ele vinha com uma plataforma de colocar a Turquia de volta a um caminho democrático, trazer a Turquia mais perto de interesses do Ocidente, mas não foi isso o que aconteceu. O Rishi Sunak, premier do Reino Unido, o parabenizou, o Emmanuel Macron também, o Joe Biden. Claro que a diplomacia é muito importante. O Ocidente sabe que, apesar da Turquia fazer esses acenos à Rússia, é um aliado que é muito importante para os interesses na região, sobretudo a guerra na Ucrânia, porque a Turquia se coloca como um personagem meio que neutro, conseguiu construir um acordo muito importante para a exportação de grãos de portos ucranianos, então conseguiu colocar russos e ucranianos numa mesa de negociação, então esse é um avanço importante. É um país que pode intermediar um acordo de paz, porque tem uma importância muito forte na região, mas diante das coisas que estão acontecendo, um acordo de paz é difícil. Mas o presidente Lula, por exemplo, parabenizou o Erdogan e voltou a falar, olha, conte com o Brasil caso queira ter aí uma mediação dos acordos de paz. Então, não vai ser uma mudança significativa na rota em que a Turquia está seguindo, né? Até por isso a maioria dos turcos votou pela continuidade, mas não dá para negar que, apesar da vitória de Erdogan, é um país dividido, em que há uma oposição agora que promete incomodar um pouquinho mais. E veja, o Erdogan não é que ele apresentou, apesar do autoritarismo, apesar dos absurdos, das perseguições à imprensa local, apesar do discurso preconceituoso, a Turquia estava voando. Não, a Turquia está numa situação delicadíssima, né, Kirin? Inflação fora de controle. Tanto é que quando empresas como a Bloomberg, por exemplo, que vão fazer lá a comparação, maiores taxas de juros, maiores não sei o que lá, a Turquia, exemplo da Argentina, muitas vezes fica de fora, porque deixou de ser uma economia funcional, né, em menor escala em relação à Venezuela, mas são países com inflação fora de controle, com taxas de juros muito altas, e ainda assim o cara foi eleito e distribuiu dinheiro, né? Cumprindo uma tradição dele, uma tradição esquisitíssima, né? Ele vai lá, vota e vai distribuindo grana como se fosse um Silvio Santos para quem tá do lado de fora da sessão eleitoral. Ele é muito forte entre os turcos que são muçulmanos, né? Ele, por incrível que pareça, teve um resultado muito bom nas províncias afetadas pelo terremoto. Nas grandes cidades a oposição foi melhor, mas ainda existem núcleos muito fortes que o apoiam em regiões-chave da Turquia. A inflação da Turquia tá em queda,
Mas tá ali na casa dos 40 e tantos % ao ano, ou seja, ainda fora de controle. Você imagina, né? Um país que encarou a pandemia e depois aquele terremoto terrível, aqueles terremotos. Não tem como, né? Um país tá numa boa condição ainda, sei lá. Mesmo que fosse um país super avançado da Europa, rico e tudo mais, não sobreviveria bem. Não, mas é que já estava antes, né? Já estava, então. Ainda que fosse, né? Piorar, né? Ainda que fosse uma Alemanha, um Reino Unido, sei lá, não estaria bem nesse momento, imagina, né? Temos... When the sun goes down and the moon comes up. Ainda que não sejam britânicos, mas vou colocar um The Cramps pra falar da série da Wandinha, Wednesday, fazendo o maior sucesso, né, na Netflix, e agora um dos criadores, roteiristas da série concedeu uma entrevista recentemente dizendo que vai sim ter uma segunda temporada, isso já estava confirmado, né, mas ele disse que nessa segunda temporada vai ser explorado um pouco mais o lado latino da Wandinha, porque ela tem origem latina, né, o Gomes... É uma coisa latina que eu, pelo menos, não sei exatamente o que é, mas é latino, né? Que é o pai dela. O Raul Júlia, que era o Gomes original, é cubano. Né? E a própria Jenna Ortega, que é a atriz que faz a Wandinha, tem ascendência mexicana e porto-riquenha, então... Quer dizer, o original é do seriado, lá atrás, mas no cinema... O Raul Júlia. O nosso Gomes é o Raul Júlia e nossa Wandinha é Cristina Ricci, mas essa menina é excelente. Ela é uma super atriz, né, gente? Vocês viram aquela entrevista dada pelo produtor da série, que chamou a atriz de tóxica e mesquinha? Não. Falando que ela é insuportável nos bastidores. Sério? Que ela quis mudar o roteiro, não aceitava e tal. Claramente cabe publicamente nos roteiristas. Olha, que é o que ela faz. Que decepção! Mas não sei, foi um produtor que falou isso. Falou, ela é jovem, então talvez ela não saiba melhor, mas deveria se perguntar como se sentiriam os roteiristas e tal, aí vai adiante, esse tipo de declaração, além de mesquinhez e toxicidade dessa moça. A vida é muito curta para lidar com pessoas assim no mercado. Eita, é só pra ter a ver com a personagem, vai. Coerência. Guilherme, beijão pra você até amanhã. Super beijo, até amanhã.